Então, boa noite para todo mundo. Vamos começar a aula aqui. A última aula de arquitetura e organização de computadores. Eh, Qual que é o assunto da aula hoje? Hoje a gente vai falar um pouco de dispositivos de entrada e saída e de como funciona um pouco por dentro o processador. A gente tem falado de processador ao longo de todo a aula aqui, as aulas da disciplina, ao longo de toda a disciplina, mas faltou a parte da gente ver por dentro, né? Como é que funciona tudo que tem ali dentro. Então a gente vai começar vou começar comentando sobre dispositivo de entrada e saída e depois a gente vai para essa parte dos processadores. Hã, Essa aula está disponível lá para vocês no curso, né, mas aqui eu sempre dou uma revisada antes de comentar as coisas aqui, porque às vezes, tem gente que ainda não chegou na unidade. Então eu sempre vou dar uma revisada e comentar um pouco para vocês para quem não viu, né, não se sentir muito perdido. Então, o que que seria deixa eu olhar aqui. O que que seria o dispositivo de entrada e o dispositivo de saída? Quando você vê as definições do que é um computador, definição que teóricos e estudiosos e professores que escreveram livros como o Tannenbaum, né, que o Andrew Tannenbaum, eles dão a definição de computadores como sendo um dispositivo que você tem um processador, você tem uma memória principal, e você tem dispositivo de entrada e saída. Parece que esses 3 pilares, assim, que ele sempre comenta. Então, dispositivo de entrada e saída faz parte do conceito, da estrutura do que é um computador. E primeiro a gente vai falar de dispositivo de entrada. A gente já viu que existem várias formas do sistema operacional até interpretar instruções e que o sistema operacional ele faz a ponte de nós usuários com o hardware, né, que é a parte física do computador. Só que para ele fazer essa interpretação, a gente tem que dar alguma informação para ele. E a forma que a gente passa essa informação para o sistema operacional é através de alguns dispositivos de entrada. Então, tudo que a gente vai servir para entrar informação para o sistema operacional, a gente vai chamar de dispositivo de entrada. Então, existem 2 dispositivos de entrada que são básicos, né, que sempre a gente vai usar. Um é o teclado, você tem aí o teclado do seu computador ou do seu celular, e você digita nele e através dessa digitação você está passando uma informação para o sistema operacional. Então, o teclado é um dispositivo de entrada. Outro dispositivo de entrada é o mouse, você tem botões, você tem o próprio movimento do mouse, está passando alguma informação para o sistema operacional. Mesmo que você não use mouse, você pode estar usando um touchpad de um notebook, ele também funciona como um dispositivo de entrada, porque está entrando informação, está sendo passada para o sistema operacional. E aí, eu trouxe alguns exemplos meio diferentes aqui de dispositivo de entrada, porque isso daí são os básicos, né, teclado, mouse, microfone, mas eu trouxe uns diferentes aqui, ó. Por exemplo, entrada por voz e gesto. Hoje em dia, né, existem alguns dispositivos aí, ou mesmo dentro de sistemas operacionais como Siri, Cortana, Samsung Voice, né, eu não lembro se ainda chama assim o da Samsung, que vão capturar nossas vozes e vão colocar essa informação dentro do sistema. Existe também alguns sistemas que funcionam por gestos. Eu lembro que câmera de celular é uma coisa que funciona muito por gesto. Às vezes você configura um gesto ali e você faz ali o movimento e a câmera tira a foto sozinha. Então isso daí são exemplos de entrada por voz e gestos, às vezes de assistente de também, né, que tem câmera acoplada, consegue ler esses seus gestos através de webcam, etc. Então eu trouxe alguns exemplos aqui, Alexa, Siri, tem Cortana também que é do Windows.
Aí existe um tipo de entrada de biometria, né? Impressão digital, reconhecimento facial, reconhecimento de íris, né? Que é quando pega o olho. Então, também dispositivo de entrada. Existem sensores modernos. Em celular existem vários sensores. Giroscópio, acelerômetro. Giroscópio é aquele que dá noção de ângulo, né? Que é usado também em GPS. GPS não, não sei se tem GPS, mas em aplicativo de mapa, ele usa o giroscópio para se guiar em algumas coisas. Acelerômetro e câmera 3D, celular e realidade virtual, né? Então aqui esses são todos exemplos de dispositivos de entrada. E o que seria então o dispositivo de saída? É tudo que vem do computador e passa informação para a gente. E quando eu falo computador, eu estou falando do. Que eu comento computador, eu estou falando da noção oficial de computador, assim, né? Ou seja, não só desktop, notebook, mas celular, videogame dessa nova geração, Smart TV, tudo isso são computadores. Então, de que forma eles podem passar a informação para a gente? Eles passam através de telas, né? LCD, OLED, hoje em dia tem até display que dá para dobrar. Eles passam essa informação para a gente através de impressora. Então, a impressora está imprimindo ali um documento, está saindo ali, então é um dispositivo de saída. Impressora 3D também, que cria objetos físicos, né? Não sei se vocês já viram como é que ela faz, mas ela vai meio que, é como se estivesse esculpindo alguma coisa ali, né? Tem esse daqui, que é sempre um exemplo bem interessante, que é o dispositivo de feedback tátil. Eu decidi colocar esse daqui porque ele dá uma ideia bem diferente assim de um dispositivo de saída, porque toda vez que a gente lembra de dispositivo de saída, você você pensa nisso que eu acabei de falar, por exemplo, monitor, eu acho que o monitor é o mais clássico de um dispositivo de saída, porque ele está te mostrando informações assim na tela. E aí eu trago esse exemplo aqui do feedback tátil, porque ele é um tipo diferente de dispositivo de saída. Então, sabe quando você tem vibração em controle ou no próprio celular? E aí você pode ter, por exemplo, vibração em controle de videogame. Você tem um jogo lá. Eu sempre dou exemplo do jogo de carro, porque quando tem um jogo de carro e quando você bate o carro, você está fazendo uma coisa que não é bom, ou seja, você está destruindo seu carro, ou você está botando seu personagem em perigo. Então, quando você bate, o controle vibra. Ele vibra por dois motivos, não só para te dar um feedback, aí sim é dentro dessa ideia, né? Dar um feedback de que você está fazendo algo errado, de que você está tomando dano no seu personagem, mas ele também vibra de um ponto de vista sensorial, para tentar passar para a gente uma melhor experiência de usuário. Nas aulas de experiência de usuário, pessoal, não sei se vocês estiveram aqui no curso, porque vocês já estão no final, né? Mas naquela disciplina IHC ou então UX, existe lá, né, a heurística de Nielsen que fala de feedback, que o sistema sempre tem que dar um feedback para a gente saber o que está acontecendo. Então, quando você arrasta um arquivo quando você arrasta um arquivo para o Google Drive, por exemplo, você tem uma barrinha de carregamento lá, ou seja, ele está te mostrando um feedback do que está acontecendo. Então, esse feedback tátil, essa vibração, ele é um dispositivo de saída também, porque ele está te passando informação. Ainda que não seja, assim, não é claro, assim, você pode até não racionalizar que a vibração significa que ele está te demonstrando que você está fazendo algo errado. Você pode até não racionalizar isso, mas a intenção é essa e ele dá essa impressão assim emocional e sensorial. Então, é um dispositivo de entrada bem diferente aí do que a gente está acostumado. E existe também a saída sonora, fones com. E aqui eu trouxe um exemplo um pouco diferente também. Fone com cancelamento de ruído, por exemplo. Hoje em dia tem, né? Fone com cancelamento de ruído ou alto-falante de celular que consegue diminuir ruído.
Tem também tecnologia espacial, Dolby Atmos, isso daqui é muito visto em cinema, quando você inicia um filme lá no cinema e aí tem um selinho lá dizendo que o som daquela sessão vai ter Dolby Atmos, que dá mais imersão, etc. Então aqui mais alguns exemplos de dispositivos de saída. Hoje em dia existe também a possibilidade de você ter dispositivos híbridos. Não é híbridos, na verdade, que chama, é simultâneo. Simultâneo. Você tem dispositivos de entrada e de saída ao mesmo tempo. Então, no caso aqui, por exemplo, ó, telas sensíveis ao toque, o touchscreen do celular. Quando você vai digitar alguma coisa no seu celular, você está digitando em uma tela que ela, ao mesmo tempo, está entrando informações no sistema quando você digita no teclado do celular, e ao mesmo tempo é um dispositivo de saída porque ele está saindo através de um LED, de uma tela ali, OLED, AMOLED, etc. Está saindo para você ali a informação, ou seja, a informação de um teclado virtual. Então, o touchscreen ele é um exemplo de dispositivo simultâneo de entrada e saída. A gente também tem realidade virtual ou a realidade aumentada, né? Porque quando você está no ambiente de realidade virtual, tudo que você faz ali dentro, na realidade virtual, no mundo virtual, ele já te faz também as mesmas coisas. É um dispositivo de entrada e saída, porque você está agindo ali, ele já está te dando uma resposta. Existe também dispositivos vestíveis, né, que ele chama aqui. O que é algo vestível? Algo que você consegue vestir. Então você tem smartwatch e pulseiras fitness, que às vezes ela captura ali o seu batimento e já te dá uma informação automática ali, né? Ela pega ali com algum sensor, né? Ela pega o batimento cardíaco, alguma coisa assim, ou então se você está correndo usando o smartwatch para ele medir distância, velocidade, etc. E ele consegue te mostrar na hora. Então dispositivo híbrido, não é híbrido que chama, é simultâneo, toda vez eu confundo o nome, é simultâneo. E aí você também tem interface de cérebro-computador, tem algumas empresas nos Estados Unidos e que eles pesquisam, né? Tá evoluindo nessa parte de usar o cérebro para dar comandos, né? Então a pessoa pode vestir ali um braço mecânico ou uma mão e aí alguma coisa conectada no cérebro, etc, consegue dar sinais que ao mesmo tempo que você está levando esse sinal lá para dentro, você também está recebendo. Então são simultâneos também de dispositivo de entrada e de saída. Então são os cérebros computadores, né? E aí, o sistema operacional, para ele ter que lidar com o dispositivo, na verdade aí não é nem só Isso, não pode isso. Aí Não. o seu microfone está aberto, Tira a Vlad. mão aqui. Vlad, seu microfone está aberto. Vlad, seu microfone está aberto. Então, o sistema operacional, para ele conseguir gerenciar um dispositivo, aí eu não estou falando só de dispositivo de entrada e saída. Qualquer coisa de peça de computador ou de coisa que vem de fora, que você conecte no computador, o sistema operacional ele precisa conseguir se comunicar com aquela peça através de conjunto de instruções para conseguir entender como funciona aquilo. Então, como é que o sistema operacional vai fazer isso? Ele faz através de um programa, né, que a gente chama de drive. Então, ele vai fazer através dos drivers, né? Um drive ou controlador do dispositivo é um pequeno software que permite que o sistema operacional se comunique com o hardware. Antigamente a gente tinha muito mais problema em relação a isso daqui do que hoje em dia. Não sei se tem alguém aí que já mexeu que é um pouco mais velho, que já mexia com informática há um tempo atrás, mas antigamente, aí uns 10 anos para trás, um pouco até antes do Windows 7, principalmente ali na época de Windows XP,
a gente tinha muito problema com drive, né, porque você instalava alguma coisa, por exemplo, uma placa de vídeo para você rodar um jogo, e você tinha que instalar o drive dessa placa de vídeo. Existia placa de vídeo que você comprava, que vinha ali o CDzinho para você instalar o drive de vídeo. Aí você instalava, a placa de vídeo funcionava. Só que antigamente, como a internet também era muito precária, era um tanto complicado, às vezes, porque assim, às vezes você perdia o CD, às vezes você comprava um computador de uma pessoa que já era usado, e aí o computador vinha com uma placa de vídeo, você formatava, e aí tinha que instalar o drive da placa de vídeo de novo, mas a pessoa que te vendeu o computador não tem mais o CD, e aí você fica meio que sem saber, né, ali o que fazer e tal. E na época também, como a internet era ruim, e se o drive fosse muito pesado, demorava milênios, assim, para você baixar aquilo lá. Fora que os sites antigamente de desenvolvedores e de construtores de peças, de empresas, né, por exemplo, NVIDIA e tal, eles não eram tão bem organizados como eles são hoje em dia para você achar lá dentro o drive respectivo daquele modelo. Fora que às vezes você não sabia nem que modelo era, porque não eram todos ali, porque o próprio computador quando você plugava, o computador não reconhecia o nome daquilo, isso acontecia muito. E aí você não conseguia ver através do computador que peça que era para saber qual era o drive certo para instalar, para fazer funcionar. Então no Windows XP existia muito esse tipo de problema, placa de vídeo, placa de som, placa de rede. Quando tinha com placa de rede era um pesadelo, porque principalmente com placa Wi-Fi, porque aí você não conseguia, conectar a internet. Aí se você não conecta nem na internet primeiramente, como é que você vai instalar? Como é que você vai procurar na internet esse drive? Aí tinha que pegar uma internet de cabo, né, RJ45, aquele cabo azul, da entrada RJ45, não, na verdade era RJ45 aquela entrada? Acho que era aquela básica de rede, né, ou eu estou confundindo com de telefone ou é a mesma coisa. Enfim, aí você não conseguia porque ficava sem internet, né. Então era um baita de um problema. Quem trabalhou muito como técnico de informática na época do Windows XP ou menos, assim, eram guerreiros, né. Eu cheguei a fazer um pouco isso, eu não gostava de fazer, mas eu acabava fazendo porque o pessoal sabia e tal, que eu entendia alguma coisa de informática e sempre tinha alguém para pedir e tal, etc. E aí como que dava um troco, né, aí eu não recusava, mas assim, eu detestava, toda essa parte de manutenção de computadores, assim, eu não gostava de fazer, assim, para as outras pessoas. Eu fazia para mim, né, quando eu tinha que formatar computador, etc, eu fazia. Aí isso daí se resolveu muito, né, quando veio o Windows 7. Porque quando o Windows 7 veio, e aí já era uma outra época de internet, por exemplo, que já tinha dado uma melhorada, muita coisa já funcionava sem precisar instalar drive, e também o próprio Windows Update do 7, ele identificava os dispositivos. Então você conectava ali até a impressora, você conectava a impressora e o Windows Update ali ele mostrava: "Ah, você precisa instalar o drive da impressora Epson 600 e não sei o quê". E aí você ia lá e dentro do próprio Windows Update você já conseguia baixar esse drive, o que era uma mão na roda gigantesca, porque, assim, fazia com que você não precisasse ir no site da fabricante, procurar pelo modelo, etc, etc. Então eu lembro que eu fiquei muito impressionado, assim, quando eu vi que o Windows 7 você não precisava instalar várias coisas, assim, que ele instalava era só ir atualizando ali o sistema, que ele já ia instalando várias coisas, e eu ficava: "Nossa, cara, isso daqui é uma maravilha", porque no Windows XP, e às vezes tinha técnico de informática na época do XP que até andava com CDs de drive, né, o cara tinha um CD que tinha vários drives, assim, aí ele ia procurando lá dentro. Esses CDs também, assim, quem tinha, assim, era luxo, porque também dava uma mão na roda na época. E aí o 7 ele veio resolvendo um pouco disso. Ainda existia drive que você precisava instalar,
principalmente coisas muito complexas, assim como placa de vídeo muito diferente, muito boa e tal, muito moderna, aí você ainda precisava instalar, até porque junto com a instalação desse drive, né, você instalava o programinha ali, que às vezes esse ia monitorar toda a questão da placa de vídeo, né? Existiam umas configurações ali dentro desse programa que você fazia de vídeo, né? Que dava para controlar algumas coisas da placa de vídeo. Então, o 7 resolveu muito isso. E a partir do 7 só melhorou, assim, sabe? Hoje em dia é meio. Você quase não ouve falar assim de vou ter que instalar drive de tal coisa. Porque vai atualizando ali o sistema, já vai. A maioria das coisas já vão funcionando, né? Mas ainda tem algumas coisas específicas. E aí, a gente tem que entender que quando a gente está falando de algum dispositivo, né, todos eles precisam de drive. Todos eles, toda coisa que você conecta no computador precisa de drive. O monitor precisa de um drive, o teclado precisa de um drive, o mouse precisa de um drive, qualquer coisa precisa de um drive, porque o sistema precisa conseguir interpretar o que aquela peça faz. E essa peça faz com um conjunto de instruções que ensina o sistema operacional. E aí eu trouxe uma pergunta aqui que gera algumas reflexões interessantes. Por que que o mouse funciona sem a gente precisar instalar nada? Por que que o teclado funciona sem a gente precisar instalar nada? Nem sempre foi assim. Eu trouxe uma curiosidade aqui, ó. Quando os primeiros mouses surgiram, cada fabricante tinha seu próprio drive. Então você imagina a, a dificuldade que era. Você comprava um mouse lá nos anos 90, conectava no computador, instalava o drive para esse mouse funcionar. Aí esse mouse quebrava, você comprava um mouse de um outro fabricante, aí você tinha que plugar, instalar para esse mouse em específico funcionar. Na verdade, eu falei anos 80, mas era antes, porque era na época que, olha, de DOS e Windows 3.1 era meio assim, né? E aí eles criaram algo para resolver isso. Nos anos 90, padronizaram, na verdade, todo o sistema operacional, seja macOS, seja Linux, seja Windows, eles vêm instalado nativamente no sistema operacional uma coisa que a gente chama de drive genérico. Existe ali um drive basicão que vai fazer o mouse funcionar, um drive basicão que vai funcionar, vai fazer o teclado funcionar, que vai fazer o monitor funcionar. Então, essas peças que a gente sempre vai usar, eles criaram esse drive genérico, porque não faz sentido você ficar instalando vários drives diferentes para algo que todo mundo vai usar. Todo mundo precisa de um monitor para conseguir enxergar um computador. Então, já colocaram ali um drive genérico para ninguém precisar instalar mais nada. Então, é por isso que o mouse funciona sem drive, o teclado funciona sem drive, porque ele tem um, um driver genérico. E como é que isso funciona na minúcia ali dele? Você pluga o mouse, todo dispositivo ele tem um identificador. Então, imagina que o identificador do mouse é o número 40. Aí você plugou, o sistema operacional leu, primeiramente ele leu o identificador, aí ele fala, opa, conectaram aqui o dispositivo 40. Deixa eu olhar aqui nos meus drives se eu tenho o drive para o dispositivo 40. Se o sistema operacional acha o drive compatível com o dispositivo 40, ele já faz a comunicação e já dá tudo certo e já começa a funcionar. É claro que ele faz isso em milésimos de segundo. Agora, ele vê lá o identificador 40, ele vê se tem drive, ele não acha o drive, o que que ele faz? Ele tenta baixar. Aí aparece ali no Windows Update. Você precisa instalar o drive do mouse.
Isso é um exemplo não com mouse, né, porque eu falei que com o mouse já vem instalado, mas com outro dispositivo. Aí ele fala: "Você precisa instalar o drive de determinada peça, porque de acordo com o identificador, eu não achei no meu sistema pré-instalado". E aí ele vai pelo Windows Update, ele busca lá na internet, acha, e ele te dá a opção ali, se tiver ativada aquela sua opção de atualização automática do sistema, em algum momento reiniciando ele vai fazer sozinho, se não tem que ir lá baixar. E aí existe a terceira opção, não achei nem no Windows, não achei no próprio computador, não achei no Windows Update, e aí sobra a terceira opção, que é ele não faz nada, ou seja, não funcionou. Você tem aí a terceira opção é você tem que baixar manualmente no site do fabricante. Aí você vai lá, baixa, instala e funciona. Então é esse o processo que o sistema operacional faz para identificar um periférico ali, um dispositivo. Todo dispositivo tem um ID identificador, isso chama HID, que é humano, identificador humano, alguma coisa assim. É, tá. Então isso daí é esse o motivo do porquê que funciona sem precisar instalar nada. Nem sempre foi assim, mas essa parte aqui que eu estava comentando, né? Como o sistema encontra o drive, é dessa forma, né? Por causa de um identificador que existe em todos os dispositivos. O identificador o drive do mouse chama HID, o do e os outros periféricos, dispositivos é um pouco diferente, né, de placa de rede, de monitor, aí vão ser outros nomes aí. Mas aonde é que a gente vê esse drive? Quando você quando você dá Ctrl Alt Delete ou Ctrl Alt ESC, você abre o é que eu esqueço o nome no Windows é gerenciador de tarefas. Você abre o gerenciador de tarefas. Aqui no Mac, quando você não é esse atalho na verdade, né, mas quando você consegue olhar no Mac, ele chama monitor de atividade, né? Monitor de atividade. Quando você abre aqui o monitor de atividade ou no Windows o gerenciador de tarefas, ele mostra todos os processos, né? E quando você vai lá para baixo, sempre vai ter um monte de coisa aqui que você não sabe o que que é, sabe? Ó, kernel é Event Agent, Apple Cloud Doc, TrustD, CVM Server, eu não sei o que que são essas coisas, mas alguns desses aqui vão ser esses drivers que já estão instalados aqui. Eles não ocupam quase nada de processamento, quase nada de memória, mas eles estão aqui, ó. Alguns desses aqui podem ser esses drivers aí que vão, ó, tem uma configuração de display aqui, display settings, intent. Deixa eu ver qual é esse nome aqui. Extension, é uma extensão do display, alguma coisa assim. Tem outro que chama LSD aqui. Evento de usuário, alguma coisa ativada de mobile. Então, por aqui, ele está gerenciando alguma peça. Olha, eu acabei de olhar aqui de key. Ah, não, não foi, eu confundi. Keychain, eu achei que era keyboard. Porque se fosse keyboard, podia ser teclado. Então, no Windows também tem esse conjunto de coisas aqui. No gerenciador de tarefas. Então, tá por aqui o drive pré-instalado. Às vezes não. Quando você dá Windows letra E no botão tecla Windows letra E, quando está usando o Windows, né? Você abre o gerenciador de dispositivo, deixa eu lembrar se é esse o nome. Eu acho que é esse nome no Windows, faz tempo que eu não uso o Windows, é esse nome mesmo. Aí você abre essa janelinha aqui. Inclusive eu acho muito curioso porque o sistema ele pode atualizar o quanto for, o gerenciador de dispositivo é uma área que continua aparecendo o Windows antigo, ele mostra assim, sabe, lembra muito, versão antiga do Windows, mas esse print aqui deve ser de um Windows antigo, de qualquer forma.
Mas aí quando você faz, né, o Windows Z, eh, o atalho é o Windows Z, mas para você chegar nessa janela no gerenciamento do computador, para você chegar nessa janela sem o Windows Z, se eu não estou enganado, você aperta com o botão direito no meu computador e você vai em, eu acho que é gerenciar. Deixa eu pesquisar aqui para dar a informação correta. Como chegar. Tá, dá para também tem essa forma aqui de atalho, né? Você digita gerenciador de dispositivo lá no iniciar, ele também acha. Botão direito do mouse no menu iniciar? Eu não lembro, acho que talvez, será que isso daqui é o Windows 11? Porque o que eu lembro era o botão direito em cima de meu computador e em gerenciador de dispositivo, mas ele tá falando aqui que botão direito do mouse no menu iniciar e vai em gerenciador de dispositivos. Se isso aqui for no Windows 11, faz sentido, porque usei pouquíssimo o Windows 11. É, tem essas várias formas aí. O mais fácil é você clicar no iniciar e digitar gerenciador de dispositivo aí e dar enter, ele vai abrir. Aí a gente tem isso daqui, né? E aqui, o que que tem aqui? Ah, sumiu a tela, né? Deixa eu compartilhar como janela, porque senão fica dando bug. Então, o que que a gente tem aqui? Em ferramenta do sistema, a gente vai em gerenciador de dispositivo. Aqui nessa opção, gerenciador de dispositivo. E aqui a gente consegue ver os dispositivos. Era nessa tela que, às vezes, na época do Windows XP, você conseguia ver se um drive de alguma coisa estava instalado ou não. Quando você aqui você tem todas as peças do computador, então você tem aqui um adaptador de rede, você tem aqui adaptadores de vídeo, que é aqui dentro que fica a placa de vídeo, tem a parte do computador, controlador de som, vídeo-jogo, controlador IDE, as portas USB, e aí quando uma porta está queimada, aqui fica diferente, não funciona. Tem dispositivo de interface, dispositivo do sistema, monitor, mouse. Então aqui você consegue gerenciar os drives que estão instalados, nesses dispositivos. Então, aqui como ele está mostrando na tela, quando você clica com o botão direito, existem algumas opções. Por exemplo, você pode atualizar o drive. Quando uma peça não estava funcionando, a gente vinha aqui em atualizar o drive e se tivesse versão nova, ele atualizava e voltava a funcionar. Só que isso aqui raramente acontecia, isso só acontecia quando surgia uma atualização que dava um pane, e aí você atualizava o drive aqui, e aí com o novo drive atualizado voltava a funcionar, isso daqui ele busca na internet. Você consegue ativar e desativar o dispositivo. Eu lembro que antes de você tirar uma placa de vídeo do computador, em vez de só puxar ela, você desativava ela aqui e depois puxava. Dá para desinstalar o dispositivo também, que na verdade é ativar e desinstalar. Eu nunca usei essa opção aqui. Tem a opção do Windows aqui que sabe aquela opção quando alguma coisa dava erro, assim, que demorava para carregar e aparecia assim uma opção que dizia assim, verificar problema, corrigir problema, alguma coisa assim, e aí o Windows ia fazer tipo uma varredura para corrigir o problema. Tipo, isso nunca deu certo, né? Tinha coisa assim no Windows que nunca dava certo. Então você nunca clicava naquela opção porque ele nunca ia achar o erro, nunca ia consertar o erro. Então é tipo isso aqui, ó. Verificar se há alterações de hardware. Eu nunca usei isso daqui de uma forma que me deu o que eu queria. Mas tá aqui a opção, né? E aí, quando você aqui em propriedades, ele abriu uma janelinha que tinha lá também para você ver versão do drive, ou às vezes aparecer até aqui. Porque não tem muito. Deixa eu ver se tem outro. Se tem um.
O adaptador de rede, quando você precisava instalar, por exemplo, eh, drive de Wi-Fi, aqui eu acho que não tem, porque esse aqui é de PCI, que é aquela entradinha física do computador. Eu acho que esse computador aqui não tem Wi-Fi, porque deve ser antigo. Deixa eu ver se eu acho um mais atual aqui. Ah, tem um interessante aqui, ó. Esse daqui já está mostrando, esse aqui está mostrando o drive de placa de vídeo, instalado, né, um drive da NVIDIA aqui, ó, na parte de adaptador de vídeo. Aí você tem esse daqui que é padrão do processador, né, todo processador ele vem ali com uma plaquinha de vídeo. E aí se você quiser mais potência, você instala uma externa, né, que aí no caso é essa daqui, e aí aparece aqui, né. Então se você quisesse desinstalar drive, instalar de novo, é botão direito, fazer aqui. Então era aqui que dava para ver. Aí aqui, se você expandisse aqui no maisinho, dava para ver qual é o drive do mouse, do teclado. E aí aqui nessa janela do, para quem chegou agora, a gente está no gerenciador de dispositivo do Windows, o atalho é Windows Z, ou então você vai no menu iniciar e digita, gerenciador de dispositivo, que ele vai entrar nessa tela aqui. E aqui você consegue gerenciar todas as peças, tudo que tem de peça do computador, você consegue ver aqui. Se não estiver funcionando, dá para saber aqui, porque fica, eu lembro que, por exemplo, essa parte aqui do, deixa eu ver aqui. Essa parte de porta USB, eu lembro que quando elas não estavam funcionando, ficava, acho que até um ponto de exclamação amarelo, se eu não estou enganado. Então eu queria achar de Wi-Fi, mas eu não estou achando algo mais recente. Tá, essa parte aqui do de USB, eu lembro que quando não funcionava, ficava ali um nome meio genérico, assim, ele não dava o modelo. Então quando ele não dava o modelo ali do fabricante, ele ficava um negócio genérico, tipo dispositivo não sei o que A. É um negócio meio genérico, assim. É porque não estava funcionando. Aí ele tentava pegar alguma coisa nativa, mas não encontrava. Tem até de Bluetooth, ó. Qualquer dispositivo de entrada e saída e peça de computador precisa de drive. Então ele aparece aqui, ó. Até Bluetooth, ó, que é um dispositivo de entrada. Então a forma de você gerenciar isso é aqui no gerenciador de dispositivo, atalho Windows, letra E. Deixa eu ver aqui se está aparecendo. Não. Ah, tá aqui. É porque a imagem está muito ruim, mas era isso aqui, ó. Aparece esse símbolozinho aqui, que significa que tá alguma coisa errada aqui. Talvez ele não esteja lendo direito, que essa imagem tá ruim. Ah, tá aqui, olha, a imagem quando você vai com o botão direito, em propriedades, é essa tela aqui que aparece. Aparece o provedor do drive, aqui Intel Corporation. Esse aqui é um drive esse aqui é o interno, né, HD Graphics, esse daqui é o que já vem no processador. Aí você tem a aba de geral, detalhes, eventos, recursos, drive. E aí você pode ver detalhes do drive, atualizar drive, desativar, desinstalar. E ele fala a data aqui, versão. Então essa daqui é a opção de botão direito aqui, né? Botão direito, propriedades, aí aparece essa tela aqui. Ah, esse aqui parece mais moderno. Ou é de outro sistema também, é diferente. Ah tá, acho que é Linux. É Linux.
Mas o Linux também tem o seu gerenciador de dispositivo. Só ver se eu encontro algo específico aqui, a gente vai continuar. Tá aqui, era esse aqui que eu estava procurando, né, drive de Wi-Fi. Aí ele mostra aqui, né, Bluetooth, Intel Wireless, de um mini porta WAN, e é isso. Aí, mais uma vez aí para revelar a idade, eu não sei se tem alguém velho o suficiente para lembrar, antigamente quando você tinha dispositivos antigos ali por volta de 2005, início dos anos 2000 ali. Não sei se alguém lembra, se já usava computador naquela época, se lembra que tinha mouse que às vezes você estava usando e alguém batia ali na entrada e parava de funcionar o mouse. Aí você tirava o mouse, colocava de novo na entrada e continuava não funcionando. Aí o que que você tinha que fazer? Você tinha que desligar o computador, tinha que reiniciar o computador, na verdade. Botava lá, reiniciava, ou então desligava, ligava, e aí o mouse voltava a funcionar. Por que que isso acontecia? Antigamente existia uma entrada de mouse chamada PS2, que era essa entrada aqui. Não sei se vocês já tiveram contato com algum computador. A de mouse parece que era verde, né? E a de teclado era roxa. Então essa aqui é a entrada PS2, que vai atrás da placa-mãe. Por que que isso acontecia? Porque antigamente esse dispositivo de entrada, mouse e teclado, não funcionava. Hoje em dia eles funcionam com algo que a gente chama de plug and play. Plug and play. O que é o plug and play? Como o próprio nome já está dizendo, você pluga e já usa. Esse daqui não era de plugar e usar. No manual do dispositivo, vinha uma mensagem lá de que você não podia tirar ele com o computador ligado. Só que isso aí era uma coisa que pouca gente sabia. O pessoal tirava e botava doidado e estava tudo certo. Às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Só que esse tipo de entrada não foi feita para ficar tirando e colocando com o computador ligado, porque isso daqui é conectado numa área da placa-mãe que é como se ela não tivesse ali uma resistência elétrica, e aí isso daí fazia com que dava vários problemas, na verdade. Um desses problemas é que parava de funcionar, tinha risco de queimar. Essas pontinhas aqui, se você fosse conectar e ele pegasse só uma das pontas e tal, tivesse meio torto, dava uma energizada só num dessas pontas, também podia dar problema. Você pegava choque nisso daqui, que é uma coisa que não acontece no USB, se você tiver aterramento na sua casa. Então, era uma coisa mini DIN, era uma coisa que causava muito problema, e aí o USB ele vem para resolver tudo isso. Primeiro, eu acho que popularizou muito o mouse USB. Eu lembro que o mouse USB ele popularizou mais rápido, e demorou um pouco para o teclado USB vir, mas aí depois veio também teclado USB. E aí o teclado USB, o USB em si, ele tem uma espécie de resistência ali, que faz com que pico de energia ele não sofre com pico de energia, por exemplo. Então, dificilmente você vai ver mouse ou teclado queimando por causa de pico de energia. Eu nunca vi na minha vida, por exemplo, mouse ou teclado. Já vi fonte queimar, a fonte queima com pico de energia, a placa-mãe dá problema também. Agora, mouse e teclado USB, não acontece isso por causa dessa espécie de resistência que a própria tecnologia do USB criou. E aí resolveu isso. Então, antigamente, né, você já sabe a resposta, por que que travava os mouses e não funcionava? Porque ele não era plug and play, ele não era de colocar e já usar. Hoje em dia, né, imagina, se lá atrás você precisava instalar um drive para mexer em mouse, hoje em dia você bota fone ali já funciona, bota mouse já funciona,
Você não pega choque por fazer isso. Inclusive, hoje já está tão moderno que existe entrada de dados e de energia na mesma entrada, como é o caso do Mac aqui que eu uso. O que ele usa para carregar é uma entrada de USB-C, e a mesma entrada de dados é a entrada de energia. Então, o computador ele consegue, né, fazer essas duas coisas. Inclusive, antigamente, como está aqui na imagem, tinha até adaptador. E é uma merda você usar adaptador, porque você está forçando um monte de coisa aqui dentro. Toda vez que você precisar usar adaptador para alguma coisa, não é boa ideia. Eu detesto usar adaptador. E pior que eu tenho que usar, porque eu uso Mac, né? E aí tem. Não dá para mostrar agora. Sabe aqueles quadradinhos aqui que tem várias entradas? Eu uso um desse para quando eu uso HDMI no Mac, né? Porque ele não tem entrada HDMI. E aí eu uso esse adaptador. E adaptador, ele é uma espécie de gambiarra, assim, no fim das contas. Os adaptadores, eles são gambiarras ali, né? E aí nunca é legal. Eu lembro quando teve uma época que eu mexia com audiovisual, vídeo, fotografia, etc. E as câmeras, elas têm, sabe, cartão de memória? Cartão de memória de câmera, esses aqui, ó. E aí, eles sempre recomendavam pra gente comprar esse grande aqui, ó. Porque esse grande é como se fosse o tipo assim, o original. Aí existe esses pequenininhos aqui que, que, que tem a entrada desses pequenos em alguns dispositivos, mas quando não tem, o que você tem que fazer? Você só tem do pequeno e não tem do grande, a pessoa usava adaptador. Então, eles pegavam esse aqui, ó. Eles pegavam aquele pequeno, aí tem essa entrada aqui, colocava aqui, e através desse adaptador você usava o pequeno numa entrada grande. Isso daqui é horrível, nossa, isso daqui para queimar cartão é muito fácil, porque isso aqui é uma gambiarra, né? Então, para queimar cartão era muito. Isso aqui é terrível. Nossa, isso daqui é como se fosse um pendrive, só que é um adaptador de cartão, né? Então, você tem uma entrada USB aqui, você bota o cartão no lado e aí bota como se fosse USB. Não dá para confiar, você andar com muito é, é, arquivo importante nesse tipo de coisa aqui para andar para lá e para cá, sabe? Era bom que fosse um pendrive mesmo, em vez de ser adaptador de cartão assim. Então, toda vez que envolve adaptador, eu nunca recomendo assim em relação a dispositivo de entrada e saída. Mas às vezes a gente usa, né? Por exemplo, mouse, monitor, coloca HDMI. Eu tenho medo de usar HDMI aqui nesse meu adaptador. Eu tento usar por pouco tempo, porque ele esquenta muito. Porque no fim das contas, o que vai no computador assim é um cabo muito fino. Nossa, esquenta muito esse cabo. Então eu tenho medo de queimar. Eu lembro, inclusive, teve uma época nos primeiros Macs M1 que lançou, ele queimava a Mac, para você ter ideia. Esses adaptadores queimava a Mac. Se pesquisar aqui, deixa eu ver se ainda tem aqui. Bora ver se tem alguma coisa aqui, ó. Ó, isso aqui existia. Aí a aí a Apple ela lançou uma atualização, aí resolveu esse problema. Aí aparentemente agora não acontece mais. Mas você já pensou se botar um adaptador para usar um HD externo, para usar um HDMI? Do nada seu Mac queima. Nossa, Deus me livre. Então isso aqui existia, mas a Apple lançou uma atualização e aí parou de acontecer. Mas eu prefiro não fazer. Deixa eu ver onde a gente parou. Então, sobre dispositivo de entrada e saída, é basicamente isso, né? Dispositivo de entrada, tudo que a gente usa para lançar dados para o sistema operacional ler, teclado, mouse, voz, leitor de digital. E dispositivo de saída é tudo que o sistema operacional dá para a gente como feedback de alguma informação. Pode ser visual, pode ser sonora, caixa de som, né? Sonora, ou de vibração, como eu dei o exemplo. Então, agora a gente vai começar aqui, rapidamente, para entender como é que o processador funciona por dentro.
A gente viu nas primeiras aulas que o processador, assim, o computador em si, ele é uma super máquina de fazer cálculo. Se a gente tivesse que resumir assim, o computador ele é uma super máquina que faz cálculo, é isso que ele faz. Tanto que antigamente os matemáticos, né, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, aí tinha que ver rota de até em que distância uma bomba chega, não sei o quê, não sei o quê. Aí as pessoas faziam cálculo, né, pegavam ali os países tinham os seus matemáticos e tudo, e eles faziam ali cálculo de distância, de não sei o quê, de lançar foguete, de, sabe? Tudo é cálculo, cálculo, cálculo. E aí, com a popularidade dos computadores, o que aconteceu foi que o cálculo que os cientistas faziam na mão passou a fazer de forma muito mais rápida com os computadores. Então, computadores são grandes dispositivos para fazer cálculo. Então, o processador é essa peça que faz os cálculos, só que ele é subdividido em várias coisas, né? Tem várias coisas dentro do processador. E é isso que a gente vai ver agora. Aqui na arquitetura de von Neumann, que eu apresentei para vocês nas primeiras aulas e também tem no material do curso, a gente viu que a arquitetura de von Neumann, ela é assim, ó. Deixa eu ver um bom desenho aqui. Esse aqui, ó. Ah, caramba. Tá. Esse aqui, ó. Ah, sumiu na tela. Isso aqui é uma boa representação da arquitetura de von Neumann. Então, você tem entrada e saída aqui embaixo, a memória principal, e você tem algumas coisas aqui dentro. Primeiro, a CPU, que é a unidade central do processamento, que é o processador, né? Dentro dele, o que que tem? Ele tem um lugar que é chamado de unidade de controle, que é o UC, no português, né? Unidade de controle. Ele tem a que a gente chama de ULA, que é unidade lógica aritmética. Eu também falei para vocês isso em algumas aulas passadas. Ele tem aqui dentro registradores, que não está aparecendo, e ele tem memória cache. Então, como é que vai funcionar cada um desses tipos aqui? Eu escrevi uns textinhos aqui. Primeiro a gente tem o UC, que é a unidade de controle, né? O que a unidade de controle vai fazer? Se eu tivesse que criar uma analogia do que é a unidade de controle, ela é uma espécie de maestro de uma orquestra, ou ela pode ser um técnico de futebol de uma equipe, de um time. Então, não é a unidade de controle que vai processar as coisas, ou seja, ela não joga a bola no futebol. Ela é só o técnico, ela faz ali todo o esquema, ela coordena, ela manda e, sabe, ela faz ali todo o gerenciamento, mas não é a unidade de controle que, que processa as coisas. Como é que a unidade de controle funciona? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Tá, depois a gente vai ver. Existe na memória uma instrução parada na memória à espera de processamento. Então, lá na memória RAM tem uma instrução. A unidade de controle vai lá, vê que instrução que é essa, interpreta essa instrução, e aí a unidade de controle ela entende o que é essa instrução, e a partir do momento que ela entende, ela lança uma ordem para alguma coisa receber essa ordem. Dependendo de que instrução está na memória, vai receber uma ordem diferente. Então, por exemplo, se ele percebe que é algo que é para ser calculado, então você tem uma instrução na memória que precisa que um cálculo seja feito, por exemplo, que é somar dois números. A unidade de controle percebe que é para fazer uma soma e o que ela faz? Ela lança um sinal para para a área responsável do processador
desempenhar isso. E qual é a área responsável do processador, lá de dentro da CPU, para fazer cálculo e para processar as coisas? É a unidade lógica e aritmética, que é o que está ali do lado da unidade de controle na arquitetura de von Neumann. Então, a ULA, né, a unidade lógica e aritmética, é ela que vai somar 1 mais 1 e vai fazer todos os processamentos. A unidade lógica e aritmética, ela faz duas coisas. Ela faz cálculos matemáticos e ela faz também ali os cálculos lógicos, digamos assim, né? Ela resolve problemas lógicos, problemas de portas lógicas, por exemplo, NOT, SHOR. Vocês vão aprender. Na verdade, eu acho que vocês já viram, né? Se vocês já estudaram lógica computacional, vocês já viram portas lógicas e SHOR, NOT, etc. De aquele tipo lá da lógica computacional mesmo, para saber se uma coisa é uma proposição é verdadeira, se é falsa, aquele negócio lá de tabela verdade. Essa parte desses problemas lógicos, a ULA também resolve. Então, se a unidade de controle entender que é um problema para a ULA, ela vai jogar para cá e isso aqui vai processar. Essa que é a parte que processa. Se a unidade de controle entender que, na verdade, é um problema é uma requisição de leitura ou de escrita de dados, aí já é com outra parte, já não é mais com a ULA. Pode ser com a memória RAM, que aí é uma questão já ou até com HD lá fora, que é uma questão de colocar arquivo dentro ou tirar arquivo de dentro de alguma coisa. Aí ela já entende que é com outro departamento. E como é que ela se comunica? Ela lança sinal, e esse sinal ele não é Wi-Fi, né? A gente está falando aqui de baixo nível, ou seja, a gente está falando de um ponto de vista de peças de computador, então é algo físico. E toda vez que a gente está para esse lado, né, físico, esses sinais eles sempre são sinais de 0 ou 1, ou seja, sinais elétricos de ligado e desligado. Então ele dá esses sinais e os departamentos eles entendem. Às vezes ele está querendo colocar alguma coisa temporária em um registrador. Lembra lá no início que eu falei que o registrador é uma memória muito pequena, de kilobyte de tamanho, que está dentro do processador? E esse registrador, às vezes, ele está armazenando alguma coisinha. A unidade de controle ela pode entender que é com o registrador, ela dá o sinal ali para ele armazenar alguma coisa ali naquela memória, naquele registrador. Então, a unidade de controle ela é o grande técnico que gerencia tudo ali dentro da CPU. A unidade lógica aritmética é o que vai processar e fazer os cálculos matemáticos e lógicos. E existe também os registradores. Os registradores, existem alguns registradores. Na verdade, existem vários registradores. A gente já viu que eles são pequenas memórias dentro da CPU. Eles são muito rápidos. Eles têm armazenamento temporário. Ou seja, se você desligar o computador, sai de lá de dentro. E aí existem aqui alguns registradores principais. Dentro da aula de hoje, toda vez que eu falar de PC, eu não estou falando de Personal Computer, eu estou falando de Program Counter. Esse PC aqui, ele é um registrador. Esse PC aqui é um registrador. O que o registrador PC vai fazer? Cada um vai dizer. Tem registrador que desempenha a memória, desempenha uma função só. Então, qual que é a função desse registrador chamado de Program Counter? Ele vai descobrir qual é a próxima instrução a ser processada. Então, ele dá uma olhada ali na memória e ele vê qual que vai ser a próxima instrução que vai ser processada. E ele guarda essa informação. Você tem que lembrar que o registrador ele é uma memória. Então, o Program Counter, o registrador PC, ele vai guardar apenas essa informação. Que informação? A informação de qual é a próxima instrução a ser processada, a ser verificada pelo UC, pela unidade de controle. Então, esse registrador ele é responsável por isso, para saber qual é a próxima instrução. Aí existe o registrador que é chamado de Instruction Register.
O que faz esse registrador? Fica dentro desse registrador a instrução atual que o processador está lhe dando, né? Existe aquilo que o processador ainda vai lhe dar, que fica aqui dentro, mas ele já sabe o que é. Depois que ele acessar essa memória, ele vai saber o que ele vai ter que lhe dar. E existe aquilo que ele está lhe dando no momento. Então, a instrução atual, ela fica dentro da instrução do registro aqui, do registro da instrução. E existe também, eu acho que esse até está aparecendo aqui, ó. Existe também esse registrador aqui, desse exemplo da arquitetura do von Neumann, ele está aqui embaixo da unidade lógica aritmética, acumulador. O que faz o registro acumulador? Se um registro lá, o PC, ele é um registro de algo que ainda vai acontecer, e o registro do RI é o registro de algo que está acontecendo, esse registrador do acumulador, ele é um registro de uma instrução intermediária, de algo intermediário. Ele é algo intermediário. O que é algo intermediário? Ele é uma informação que o processador... Por exemplo, o processador ele recebe uma instrução, ele processa, ele gera uma informação, e para processar a próxima coisa, ele precisa dessa primeira. É tipo assim, é como se... deixa eu ver, na linguagem de programação, quando você vai somar dois números, você bota um número numa variável, um número em outra variável. Aí você tem um resultado. Para você pegar esse resultado, você precisa colocar em algum lugar esse resultado. Às vezes, você coloca ele numa terceira variável. Essa terceira variável, ela vai funcionar como isso daqui, como esse intermediário. Você precisa ter ele ali de forma intermediária. Para a próxima instrução, você resgata ele e processa a próxima instrução. Então, ele é uma coisa que, como se ele ficasse no meio do caminho, mas que você vai precisar. Então, chama de acumulador, um registrador intermediário de uma informação que o processador vai precisar. Então, ele deixa ali de lado e depois ele resgata ela e continua processando. Isso daqui, nas arquiteturas mais atuais, não vou dizer que foi substituído, mas atualmente, por exemplo, na arquitetura ARM, que foi uma coisa que a gente viu na aula passada, ele usa vários registradores, assim, como se fosse um acumulador. Ele tem um acumulador, mas ele também faz vários registradores funcionarem como acumuladores, porque o processador está sempre fazendo esse tipo de coisa, de deixando uma coisa de lado para depois resgatar e continuar processando. Então, são esses três registradores assim que praticamente fazem uma função só. E outros registradores vão colocar outros tipos de informações minúsculas que o processador precisa, porque lembra que o processador ele não armazena nada, né? O processador ele não armazena nada, então depois que ele processa alguma coisa e ele tem um resultado, ele precisa colocar isso em alguma memória. E é nesse momento que ele bota em alguns registradores e em algumas memórias cache. E coisas grandes ele bota na memória RAM, né? Então, esses três tipos de registradores, né? Program Counter, Instruction Register e acumulador. Deixa eu ver se está aparecendo na tela. Não. E aí, para a gente ver o final aqui do como funciona a parte de dentro do computador não, da CPU, a parte de dentro do processador, a gente precisa saber que existe um ciclo de instrução. A gente chama esse ciclo de Fetch, Decode, Execute. Às vezes ele aparece assim, tipo assim, um do lado do outro. Fetch, traço, decode, traço, e aí execute. Um do lado do outro, como se fosse uma palavra só, assim, como se fosse uma sigla. É o ciclo da instrução. Por que ele está chamando disso aqui de ciclo? Porque o processador faz isso ciclicamente o tempo inteiro. Ele faz, volta, faz, volta. Então é por isso que chama de ciclo.
Então, o que ele faz? Primeira função do processador. O PC envia o endereço da próxima instrução à memória. O PC, a gente está falando do registrador PC. Ele envia o endereço da próxima instrução para a memória. Próximo passo. A instrução ela é carregada, a partir do momento que ele já sabe qual é a próxima instrução, ela vai ser carregada em algum lugar para lidar com aquela instrução. Ela é carregada no registrador IR. Então, essa daqui é a parte da busca. Já sei qual é a próxima instrução, vou pegar e vou carregar ela nesse registrador aqui, IR. Então, o próximo passo do ciclo, decodificação. A UC, ela interpreta a instrução, isso daqui eu já falei, né? Interpreta a instrução, entende qual é o tipo da operação a ser executada, percebe, por exemplo, que é uma operação de soma. Aí ela manda lá para a unidade lógica de processamento. Lógica aritmética, na verdade, né? E ela manda para lá. Então, decodificou, interpretou, jogou para o lugar específico através de pulsos elétricos. E aí, para finalizar, ela depois executa, né? Na verdade, eu pulei a etapa, né? Isso aqui são coisas separadas. Pulei não, eu adiantei a outra etapa, que no caso ela sabe quem tem que lidar com aquilo e ela joga para lá para lidar. Se for uma questão de cálculo, ela joga para ULA. Se for uma questão de armazenamento ou leitura, ela pode jogar para uma memória, armazenar, ler ou gravar. E aí, esse aqui é o ciclo da instrução, né? Buscar, decodificar e executar. O processador, ele está fazendo isso o tempo inteiro, girando. E como ele vai fazer isso, a velocidade com que ele faz isso, que determina isso é o clock do processador, né? Existe ali o giro, né? As instruções, e esse giro é medido lá, né? No 3.0 GHz, etc, etc. E aí é isso que ele fica fazendo, né? Vai e volta, vai e volta. Ele está fazendo isso o tempo inteiro para cada instrução que ele pega. E aí, como quando a gente está usando o computador, a gente tem muitas instruções ao mesmo tempo. Lembra também que existe a questão dos núcleos, né? Cada núcleo processa uma coisa. Então, isso daqui ele é feito de forma paralela ao mesmo tempo, várias assim, porque você tem threads, você tem paralelismo, né? Você tem multiprocessamento, você tem núcleos. Então, isso daqui ele está fazendo ao mesmo tempo. Eu estou explicando de forma como se fosse singular, assim como se fosse uma coisa só, mas na verdade o processador ele faz várias dessas ao mesmo tempo, porque hoje em dia a gente tem, né, esse avanço de tecnologia em núcleos e em multithreads, que a gente já viu em aulas passadas. Ele fala aqui para o final, né? Depois disso, o PC é incrementado e o IR recebe a próxima instrução. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui no meu roteiro. Mas eu acho que por hoje era isto. Tem uma coisa que eu já falei também na aula passada, mas eu tinha notado aqui que a forma como isso tudo acontece, né? Ele precisa de um canal de comunicação, né? E o canal é o barramento, isso daí também eu já comentei, também tem no material de vocês, né? Os barramentos, eles vão levando e trazendo essas informações entre CPU, memória e dispositivo de entrada e saída. Eu acho que é do que eu preparei para hoje. Era isso. Não sei quantos de vocês vão continuar, precisa estar na próxima semana, mas na próxima semana a gente vai começar disciplina de tecnologia da informação. E aí, quem tiver atrasado, quem assiste também a aula de segunda-feira, a gente vai começar programação web.
Beleza? Obrigado por terem assistido aqui a aula. Pode encerrar aí, Vlad. Boa noite para todo mundo, bom descanso para todo mundo.